Atos 16. Paulo e Silas continuam propagando a palavra juntos, Continuam ali a espalhar a palavra e o evangelho a todas as nações. Porém, aconteceu uma situação muito interessante quando eles estavam na região da Frígia, na Galácia. O que aconteceu? Paulo estava dormindo e ele teve uma visão, Durante a noite ele teve uma visão de um homem ali que suplicava para ele assim: passe na Macedônia, ajuda-nos. Então, Paulo preparou imediatamente para partir e aí eles foram. Chegando lá, eles foram recebidos e tal, e aí eles começaram a pregar e converteram algumas pessoas ali. Porém, teve um dia que eles estavam indo para um lugar de oração. E aí tinha uma escrava que tinha um espírito que adivinhava as coisas, sabia do futuro e tal. E aí eles estavam andando e a mulher não parava de gritar na orelha dele: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E aí ela continuou fazendo isso, gente, não foi um dia não, foram vários dias, aqui coloca, e ela continuou fazendo isso muitos dias. Só que aí finalmente Paulo, indignado, voltou para ela e falou assim: em nome de Jesus eu ordeno que esse espírito saia dela. Meu Deus, gente, pra quê? Começou a gerar uma confusão, porque quando ele tirou o espírito, automaticamente o lucro que ela fazia, tudo aquilo que ela fazia sumiu também. Então o dono da escrava, ficou indignado e irritado com Paulo, pegou Paulo e Silas e levou lá pra praça lá, e aí acabou que eles foram açoitados e jogados na prisão. E aí, lá na prisão, mesmo açoitado, mesmo soltando gente, só o pó mesmo, o que aconteceu? Eles estavam orando, Eles estavam glorificando, louvando a Deus, todos davam para ouvir. E aí o guarda adormeceu. Só que aconteceu, quando eles estavam louvando, aconteceu um grande terremoto e as correntes de todos caíram, As portas se abriram e estavam todos ali aparentemente libertos. E aí quando o soldado viu isso, gente, imediatamente ele pegou a espada para se matar. E aí Paulo falou: não faz isso, todos nós estamos aqui. E aí, claro que o soldado sabia que aquilo aconteceu por causa de Paulo e Silas, e aí imediatamente já caiu ali prostrado diante deles, já engrandecendo a Deus. E aí, através disso, Paulo pôde falar da palavra, pôde ali explicar para ele, e aí o que acontece? O soldado levou eles para casa dele, Cuidou das feridas deles, e eles pregaram o evangelho, todos da casa dele ali foram convertidos, foram salvos e tal. E aí eles voltaram de novo, e aí o soldado fala pra eles que eles já podem sair, As autoridades lá falou que eles podem sair imediatamente da prisão. Aí Paulo falou assim: não vou sair não. Nós dois somos cidadãos romanos. Primeiro, que foi errado o que vocês fizeram, nos açoitar em público sem um julgamento justo. E aí então vai avisar isso pros seus chefes. E aí quando ele foi avisar, os chefes ficaram atemorizados pelo que eles fizeram, Porque Paulo falou assim: não vou sair daqui não. Eles que venham me libertar. Fizeram a coisa errada e agora quer dispensar a gente? Não, vem aqui. E aí os soldados relataram isso para os magistrados, e aí eles ficaram temor e tal, então vieram, se desculparam diante de Paulo e Silas, e conduziram eles para fora da prisão e pediram para que eles não voltassem, saíssem imediatamente da cidade. E aí Paulo e Silas foram para a cidade e aí continuaram a pregar e tal. Mas o que é mais interessante aqui da história, gente, é como nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Imagina que tem vários pontos, de discernimento e de ser guiados pelo Espírito Santo. Quando Paulo teve a visão, ele não pensou duas vezes, gente. Aqui deixa bem claro que imediatamente ele foi ali para Macedônia. Ele foi fazer ali o que o anjo falou para ele. E aí ele ali, gente, imagina, ele lá pregando e aquela mulher falando na cabeça dele, porque foi por causa dessa mulher, gente, foi por causa dele ter expulsado esse demônio, esse espírito que estava sobre ela, que ele pôde ajudar o soldado. Então olha só o que Deus move, o que Deus faz para muitas vezes ajudar uma pessoa. Ali foi uma que automaticamente foi a casa dele, mas foi por causa de uma pessoa que Deus moveu céus e terra para ajudar ali. E aí Paulo, indignado com a moça, imagina, falando tanto na cabeça dele, ficou indignado, repreendeu ali o espírito dela e causou toda essa confusão. Outro ponto interessante é que Paulo podia muito bem na hora ele falar: gente, vocês não podem me bater não, eu sou cidadão romano. Mas não, ele não fez. E aí ele foi preso, gente, e mesmo preso ele estava glorificando a Deus, eles estavam orando ali, cantando. Ou seja, aquilo lá não desanimou, pelo contrário, fortaleceu eles ainda mais. E aí foi quando surgiu o terremoto.
onde abriu tudo, onde eles tinham ali, gente, a oportunidade de simplesmente fugir e ir embora. Mas não fizeram. Eles fizeram o quê? Permaneceram ali e salvaram a vida do soldado e de muitos outros. Então, olha só, gente, o que Deus faz. Mas muitas vezes, como a gente tem que ser deixados levar pelo Espírito Santo. Se Paulo ali intervisse, se Paulo ali dissesse que não ia, se Paulo ali falasse imediatamente que era romano, nada dessa circunstância aconteceria. Então, ele dizer que era romano e que eles tinham que vir, só deixa claro como ele era guiado pelo Espírito Santo, como ele tinha a possibilidade de não sofrer aquilo ali. Então a gente precisa realmente começar a viver pelo Espírito, começar a viver em prol da obra, gente, porque aqui deixa bem claro que o Espírito, ele guia, ele usa. Por mais que Paulo teve que sofrer, Deus não estava nem aí, ele estava se importando com a vida, que aquele sofrimento que Paulo teve ia salvar. E é isso que a gente precisa ter em mente. Muitas vezes Deus tem que usar a nossa dor para curar outros, né? E muitas vezes a gente não quer sofrer dor, muitas vezes a gente não quer passar por isso e esquece que a gente pode estar deixando de salvar muitas vidas. Então, que realmente esse devocional possa ser algo que nos motive a buscar o Espírito Santo, que olhar para a vida de Paulo, o empenho de Paulo, possa fazer com que a gente reflita nas nossas vidas e a gente busque mais, busque esse patamar a mais que Paulo tinha com Deus. Então, vamos realmente ser guiados tão somente pelo Espírito. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!